Deus abençoe, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós, aqui do canal Super Raça, vamos iniciar um pequeno estudo, né? São assuntos que entendemos ser importante para nós, como noivo do Senhor Jesus Cristo, porque a hora e o tempo que estamos vivendo é uma hora onde o Senhor, por sua graça, tem nos abrido todos os seus mistérios que um dia estavam selados. E todos esses mistérios se resumem unicamente a Cristo, porque Cristo é o mistério de Deus revelado. E dentro desse maravilhoso Cristo, há grandes mistérios, há grandes coisas que Deus tem reservado e agora aberto à sua igreja, aberto à sua noiva, para que ela não fosse enganada. Porque no tempo que estamos vivendo, todas as nações, todas as pessoas, tudo está cumprindo Escrituras. Mas há somente um povo na terra que reconhece e sabe olhar e ver essas Escrituras sendo cumpridas. Consegue olhar pela luz da palavra e entender o que está acontecendo no mundo. Não são coisas aleatórias, não são coisas que apenas estão acontecendo por acontecer, mas são Escrituras sendo cumpridas. Então nós iniciaremos um estudo sobre um assunto que abrange uma grande linha do tempo, né? E Deus, com sua graça, nos ajudará, né? Com a nossa pouca experiência que temos, com pouco conhecimento que temos, nós cremos que Deus nos abençoará. Amém? Iniciaremos hoje, é um estudo sobre as 7 festas, né? Essas festas que estão lá em Levítico 23 e Deuteronômio 16, se discorre também em vários tipos bíblicos, e que nós olharemos pela ótica da palavra e vemos algo que o irmão Brana nos ensinou a caminhar nas Escrituras, né? O irmão Brana nos ensinou a ser tipologistas, a olhar as sombras, os tipos, e entender o que Deus estava selando ali dentro, né? O que Deus estava selando nessas entrelinhas da palavra, para nós entendermos como que isso se cumpre em nossos dias, né? Então nós olharemos, hoje será um programa onde nós lançaremos as nossas bases. Talvez nem todos os irmãos estão familiarizados com este assunto, então lançaremos essas bases para que nos próximos programas nós possamos aprofundar um pouco mais e entender um pouco melhor este assunto. Amém? Então, para iniciarmos hoje, nós vamos olhar primeiramente esses idiomas aqui, né? O hebraico, o aramaico, o grego, que são os idiomas onde o Velho Testamento, onde o Novo Testamento, pelo qual eles foram transcritos, pelo qual eles foram escritos, né? Foram escritos em hebraico, em aramaico e em grego. Por isso que há muitas expressões ali, principalmente no Novo Testamento, muitas expressões em gregos. O irmão Brana, ele nos abre, nos mostra, né? O que aquilo estava trazendo de sentido, né? Por exemplo, o exerces, né, que o irmão Brana fala na era de Pérgamo, que era Deus dando-se a conhecer, e entre outras coisas. Mas onde eu quero chegar com isso? Que não basta apenas você entender o hebraico, o aramaico ou o grego, ou até mesmo as 3 línguas e ser fluente nisso. Há algo que, para nós entendermos a Bíblia, nós temos que receber para entendermos. Isso fala a respeito da linguagem, não do idioma, mas da linguagem em que a Bíblia está escrita. Na linguagem onde as coisas estão seladas. A linguagem pela qual Deus colocou as entrelinhas dessa Bíblia. Não no idioma em que ele escreveu as linhas, mas a linguagem que fala das entrelinhas. E essa linguagem, ela fala a respeito de um espírito. Por isso que Jesus disse, quando o Espírito de verdade vier, ele revelará toda a verdade. Porque esse Espírito, ele é a linguagem da Bíblia. Amém? Por isso que você só entende a palavra, você só consegue crer e entender ela plenamente através não do hebraico, do aramaico, do grego. Por isso que esses 3 idiomas traz tanta confusão entre as tantas vertentes da teologia, né? Mas há um povo em que recebe essa linguagem aqui, e essa linguagem é o Espírito Santo, é o Espírito de verdade, é aquele que Jesus prometeu. Se eu não me engano, em João 12, que falou, virá esse Espírito aí, esse Consolador. E esse Espírito de verdade revelará toda a verdade. Amém?
E através deste Espírito aqui, ele abrindo a sua palavra, essas coisas que parecem ser algo do passado, parece ser algo que ficou lá atrás, ele se torna nova, amém? Você começa a entender e ver aquilo se cumprindo fora daquela história bíblica ali, né? E esse caso se aplica às essas 7 festas aqui. E elas estão ligadas em um período de tempo em que se vai do Calvário ao milênio, amém? Essas festas profeticamente, porque essa linguagem aqui é uma linguagem profética, por isso que a Bíblia ela é escrita de ponta a ponta de uma maneira profética. Por isso que Amós 3,7 diz, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Porque essa é a linguagem que a Bíblia usa, uma linguagem profética, uma linguagem espiritual, não um idioma natural, embora foi escrito em um idioma natural, mas ela se expressa em uma linguagem profética, amém? Então é necessário que um profeta venha e revele o segredo de Deus. E como nós que cremos nessa mensagem e cremos que Deus nos enviou um 7º anjo, de Apocalipse 10:7, e quando soasse a sua mensagem, não um segredo, não uma parte do segredo, né? Não como Paulo diz, em parte ensinamos, em parte profetizamos, não. Mas agora o que é completo, ele chega à sua revelação. Então, como nós cremos também, essa escritura traz luz a Amós 3:7 e Apocalipse 10:7, e diz que quando, nos dias da voz do 7º anjo, quando este estiver a tocar a sua trombeta, não uma parte, mas todos os segredos de Deus seriam revelados. Segredo esse que ele já tinha falado aos seus servos, os profetas, durante todo esse período. Amém? Isso nós sabemos que fala unicamente de Cristo, né? Pois Cristo é o mistério de Deus revelado. Em todas as partes da Bíblia você encontra Cristo ali expressado. Amém? Mas vamos entrar agora mais no assunto. Hoje nós lançaremos uma base, entenderemos do que essas 7 festas falam, como que elas caminhavam ali, amém? E as 7 festas, elas começavam no mês de Abib, né? Vou até escrever aqui, Abib. Esse mês de Abib é o que nós poderíamos dizer que seria o nosso abril. É o mês que iniciava ali a primavera, ali no hemisfério norte, né? É o contrário daqui. Então aqui quando começa o outono, lá a primavera. Era o mês, e esse mês aqui, Deus instituiu ele dentro de uma Páscoa. Foi a primeira Páscoa. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 12. Quando nós entramos em Êxodo 12, nós vemos ali a última praga a cair no Egito e o povo se liberta. E quando Deus decreta, porque aquilo ali era um juízo, aquilo ali era um julgamento sobre o Egito, e o povo de Deus também foi julgado, só que eles foram julgados através de um sangue que foi exposto, assim como a igreja é julgada através de um sangue no Calvário, um sangue no madeiro. Ali foi um dia de julgamento e Deus ordenou, né, falou para Moisés, falou, a partir de hoje, vocês contarão o início de um novo tempo. Né? Agora o ano, ele inicia nesse mês, e esse mês é o mês de Abib. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 12. E esse mês de Abib, após ele receber as placas das leis e tudo mais, Deus institui as demais festas junto. Porém, lá em Êxodo 12, você vai ver o cumprimento dessas 2 primeiras festas, o acontecimento dessas 2 primeiras festas, já lá em Êxodo 12. E Deus institui isso aqui, que eles teriam que comemorar todos os anos, né, em partes do ano, não era tudo numa semana só, por exemplo, mas vamos ver isso aqui mais adiante. Mas essas 7 festas, elas eram comemoradas no período de um ano, era ligado às suas estações, às suas colheitas, tudo aquilo que Deus provia para aquele povo. E essas 2 foram as primeiras a acontecerem, isso lá no Egito ainda, né? Não era nem, porque isso aqui Deus instituiu para quando eles já estivessem na terra que Deus prometeu para eles, amém? Quando eles chegassem nessa terra, aí eles começariam a
comemorar essas 7 festas dentro da sua terra, dentro da terra que Deus deu para eles. Não em uma terra estranha, não em um lugar estranho, né? Mas dentro daquilo que Deus deu para eles. Amém? Então, quando nós vamos lá em Êxodo 12, nós vamos ver a instituição da Páscoa, né? Da Páscoa aqui, ó. Da Páscoa. Lá em Êxodo 12, quando eles saem do Egito, eles comemoram essas 2 primeiras festas. Essas 2 primeiras festas. Isso aqui, e um tipo, né? Nós olharemos o tipo profético disso, e como nós falamos, a Bíblia se fala de uma linguagem profética. Uma linguagem profética, para nós entendermos ela. Então, isso está dentro do tipos e sombras. A Páscoa, o primeiro ajuntamento, eles eram divididos em 3 ajuntamentos. Nós vamos ver isso agora. Mas esse primeiro ajuntamento, a Páscoa significa Deus passará por vós, Deus passará por cima de vós, né? É mais ou menos uma tradução livre do hebraico, Pesach, né? Então, essa Páscoa, ela era dividida, quando Deus ordenou, em 3 festas. Páscoa era o nome do ajuntamento, era dividida em 3 festas. A festa do Cordeiro Pascual, que se comemorava no dia 14 de Abibe, com o sacrifício de um cordeiro de 1 ano. No dia 15, era o último dia, era o 7º dia, e o dia que se encerrava a festa dos pães ázimos, que começava no sábado anterior, se percorria 7 dias, e se comemorava no último dia, no 7º dia, que era o dia dos pães ázimos, no sábado. E no domingo, as primícias. Que isso aqui se cumpriu também, a primeira vez que ela foi comemorada, foi quando o povo adentrou a terra. Quando eles atentaram a terra ali com Josué, eles comemoraram essa festa das primícias com os primeiros frutos da terra em que eles haviam entrado. Amém? Mas aqui nós olharemos como eles já estão lá na terra também. Esse primeiro ajuntamento aqui, em um tipo profético, ele se trata da vinda do Senhor Jesus, em sua primeira vinda. Porque o Senhor Jesus, ele era Deus conosco, né? Era Emanuel. Quando ele veio em sua primeira vinda, ele era Emanuel, Deus conosco. E como Emanuel, Jesus ele desceu como um cordeiro. Eu creio que nós iremos aprofundar mais isso, eu falarei de uma maneira mais rasa para nós lançarmos uma base aqui. Nós olharemos nos próximos programas de uma maneira mais profunda todas essas 7 festas, mas para nós entrarmos de uma maneira mais rasa para você captar e entender um pouco mais sobre o assunto, Jesus ele foi o nosso Cordeiro Pascual. Jesus ele foi aquele pelo qual, quando ele chegou diante de João Batista não olhou e apontou para ele e falou: eis o leão, ou eis a águia. João Batista apontou para ele e identificou quem ele era, porque João Batista era profeta. Ele era o Elias que via para percursar a vinda daquele cordeiro, para percursar a vinda dele como cordeiro. Então ele apontou para aquele cordeiro, para aquele homem, o Senhor Jesus, aquele Deus em carne, e disse: eis o cordeiro que morre pelo pecado do mundo. Então, João Batista o identificou, trouxe a identificação de quem ele era. Amém? E até algo que, às vezes, talvez, nem todos nós temos esse entendimento, mas por que Jesus se batizou? Será que Jesus se batizou só para nos dar um exemplo? Porque, lembre-se, o batismo de João, ao contrário do batismo de Atos 2,38, ele não era para receber o Espírito Santo, mas era para arrependimento. O batismo de João era para arrependimento. Amém? Mas como que Jesus seria batizado por arrependimento se nele não havia pecado? Se ele era o cordeiro perfeito, porque para ser o cordeiro pascual, tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem erro algum. E este só poderia ser o Senhor Jesus. Mas como que esse cordeiro sem mácula, sem mancha, no que ele se arrependeria? Do que ele teria para se arrepender? Será que ele se batizou só para nos dar um exemplo? Como eu fui batizado, vocês têm que ser batizados também? Será que é isso? Né? Olhando pelo plumo da Escritura, João Batista ele chega a Jesus e fala: mas como que o Senhor vem a mim? Eu vou falar de uma maneira assim, né? Mais aberta, mais livre, né? Os irmãos podem ler lá.
a maneira mais assertiva na palavra, mas vai dizer assim. João Batista, em outras palavras, vai dizer assim: Jesus, como que o Senhor vem a mim para que eu te batize? Se é eu que tinha que ir diante de ti para que você me batize. Se era eu que tinha que ser batizado por ti, porque você é perfeito. Como que você, sem perfeito, vem para mim e eu que estou batizando para arrependimento? Aí Jesus olha para ele e diz assim: João Batista, convém a nós cumprir toda a justiça. Convém a nós cumprir toda a justiça. Ele não falou, convém a nós dar exemplo aos demais. Convém a nós dar exemplo para que outros façam. Não, olha o que Jesus diz. Convém a nós cumprir toda a justiça. Quando nós vamos olhar nas leis levíticas a respeito do sacrifício, a primeira coisa desse sacrifício é que ele tinha que ser lavado em uma pia de bronze. Após ele ser lavado, que ele ia para ser sacrificado. Então Jesus ali ele não estava dando exemplo, ele estava cumprindo a justiça, cumprindo as escrituras. Por quê? Porque ele era identificado como cordeiro. Mas o cordeiro antes de ser sacrificado, o cordeiro antes de ser morto, o cordeiro, por isso que Jesus disse, vocês têm que comer da minha carne. Porque esse cordeiro aqui, diferente do cordeiro da expiação, esse cordeiro tinha sua carne consumida. Sua carne tinha que ser comida. Por isso que Jesus disse, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele estava se identificando com as suas escrituras. Por isso que ele chegou a dizer para os fariseus, se vocês querem saber quem eu sou, examine as escrituras. Examine as escrituras que vocês vão me olhar lá, vocês vão me ver lá. Amém? E nós, pela graça de Deus, Deus nos trouxe um profeta que abriu nossos olhos para entender essas escrituras. Então Jesus, como o Cordeiro Pascual, ele tinha que ser identificado plenamente nas escrituras. Por isso que ele chegou lá e ele foi batizado. Naquela pia de bronze. Naquela pia, lembrando que bronze é juízo. Aquela pia de juízo. Por quê? Porque ele era identificado como um sacrifício. Como cordeiro de sacrifício, como cordeiro que receberia juízo, que nem aquele lá em Êxodo 12, porque o que aquele espírito destruidor encontrou? Encontrou um sangue. Isso quer dizer que a morte já havia passado naquela casa. O juízo já havia passado naquela casa. Mas ao contrário do juízo ter sido sobre o primogênito, foi sobre um cordeiro. Então esse cordeiro aqui, ele tinha que passar por essa pia de bronze. Por isso que ele chega a dizer a João Batista, convém a nós cumprir toda a justiça. Amém? E que nós conseguimos compreender algo até aqui. Então o Senhor Jesus, ele era esse cordeiro pascual. Ele era esse cordeiro que se identificava com essa escritura do cordeiro pascual. Amém? E Jesus também, ele foi e ele é o nosso pão asmo. Nós sabemos que asmo, né? Nós estamos falando de um pão sem fermento, um pão que não é levedado, um pão que não tem leveduras. E nós sabemos que levedura, fermento, ele é um tipo do pecado. Por isso que Paulo diz, né, sobre esse fermento do pecado, né? Então Jesus, nós entraremos isso nos próximos programas mais a fundo, Jesus ele também foi o nosso pão asmo. Ele também foi o nosso pão sem fermento. Ele foi o nosso pão sem pecado. Amém? Aquele que nós temos que comer, que consumir. Amém? O nosso pão sem fermento. Jesus também foi a nossa primícia. O que Paulo diz? Jesus, a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Aí você fala, mas Lázaro não ressuscitou? Né? Não teve outros que ressuscitaram? Não teve aquele soldado que caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou? Ressuscitaram, mas ressuscitaram e morreram de novo. Né? Mas Jesus ele foi aquele que ressuscitou e nunca mais morreu. E porque ele ressuscitou, porque ele foi o nosso pão asmo, porque ele foi o nosso cordeiro pascual, e porque ele é a nossa primícia, nós temos a segurança em nossa redenção. Amém? E nós olharemos isso mais profundo nos próximos programas. Depois das festas das primícias,
contava-se 7 semanas. Vou fazer uma conta básica aqui. 7 semanas, cada semana era 7 dias. Então, nós colocamos um 7 vezes 7, que nós sabemos que é igual a 49. Um dia após essas 7 semanas, então no dia 50º, no dia 50, se comemorava, se entrava no segundo ajuntamento, se comemorando a festa das semanas. Devo deixar algo aqui explicado. Quando você vai lá no Velho Testamento, você não vai encontrar essa palavra aqui, ó, Pentecoste. Porque essa palavra, ela é uma palavra grega, né? Essa palavra você vai encontrar no Novo Testamento, onde tem muito grego escrito, né? Praticamente tudo foi escrito em grego. Aqui você vai encontrar como festa das semanas no Velho Testamento e festa das colheitas. Você pode até encontrar em algumas traduções já mais modernista, eles colocam lá grifado Pentecoste, mas na tradução original, quando nós vamos olhar lá o Pentateuco, né, a Torá, você não encontra essa palavra aqui, Pentecoste, tá bom? Então você vai encontrar lá como festa das semanas ou festa da colheita. Você vai encontrar dessas duas maneiras. Mas nós entendemos que Pentecoste, ele significa 50, apontando para o número 50. Nós sabemos que Pentecoste, ele aconteceu no dia 50, após a ressurreição do Senhor Jesus, e é disso que se trata. E o irmão Brana, ele aplica este nome também a estas festas, a esta festa, melhor dizendo. Então, o irmão Brana, você vai ver ele citando várias vezes a festa das semanas como festa de Pentecostes. Não está errado, está plenamente certo. Tá bom? Só devo atentar, no Velho Testamento você não vai encontrar dessa maneira, mas é disso que se fala. E essa festa de Pentecoste, só um detalhe que eu esqueci de falar aqui, na festa das primícias, eram os primeiros grãos amadurecidos. Esses primeiros grãos, o adorador levava para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote colocava em um feixe. Né? Aquilo era uma oferta que ele levava para a casa de Deus, e o sumo sacerdote erguia aquela oferta diante do Senhor, lançava aquele feixe, mostrando para o Senhor a oferta que aquele adorador trouxe. E como fosse a oferta desse adorador, assim seria o restante da sua colheita. Então aqui fala-se dos primeiros grãos amadurecidos. Por isso que Jesus é a nossa primícia, ele foi o primeiro grão amadurecido daqueles que dormiam. Né? Paulo disse, Jesus é a primícia dos que dormem, então ele foi o primeiro a ressuscitar, contando que haverá um povo que ressuscitará também. Amém? Aqui, quando chegamos na festa da colheita, já não é os primeiros grãos. Aqui já é a colheita plena. Então o adorador ele levava a sua oferta, os seus dízimos e sua colheita. E havia algo interessante aqui nessa festa, que diferente da festa dos pães ázimos, em que deveriam ser comidos pães ázimos durante 7 dias, aqui o adorador tinha que fazer pão levedado, pão com fermento. Esse pão ele tinha que ser levado ao sacerdote e esse pão ele era jogado no fogo. Né? Ele era totalmente queimado. E isso é um tipo, essa festa das colheitas, esses 2 pães sendo queimados, ele é um tipo dos judeus, ele é um tipo dos gentios, amém? Recebendo o Espírito Santo. Por quê? Quem é este que queima e torra e elimina todo pecado, toda levadura? É o Espírito Santo. Por isso que Paulo chegou em Gálatas e disse, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque ele chegou a ser essa oferta aqui, ó. Ele chegou a ser este pão levedado, este pão com o pecado, que foi colocado no fogo. Agora, algo interessante. João Batista, o precursor da primeira vinda de Jesus, quando ele foi indagado, falou, quem é você, João Batista? Se identifique. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Mas por que você batiza? Ele falou, olha, não vou dar muita explicação para vocês não, mas uma coisa eu te digo. Ele não diz assim, né? Uma maneira mais expressa minha mesmo. Se acostumem na minha maneira de dizer. Ele diz assim, eu batizo em água para arrependimento. Mas há um que esse batiza com espírito e fogo. Olha o que João Batista disse.
batiza com Espírito e fogo. Porque o fogo é aquele que consome, aquele que tira tudo, que destrói. Não há nada que resista ao fogo. Você pode colocar o que for, até mesmo ferro ou ouro lá. Uma hora, ele vai ter que se render ao fogo. O fogo, ele consome tudo ali. Amém? Isso é um tipo do Espírito Santo. Por isso que eu, meu irmão, você, meu irmão, minha irmã, temos que ser como estes pães levedados aqui, mas não fora do fogo. Dentro do fogo do Espírito Santo. Que esse fogo é o fogo que queima tudo, que nos consome. Até o ponto que possamos dizer como Paulo, né? Paulo disse, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? E nós entraremos nos próximos programas mais a fundo nessas festas aqui também. Após esse segundo ajuntamento se encerrar aqui, esses dois primeiros ajuntamentos aqui, eles eram na estação da primavera. Né? Eles comemoravam na estação da primavera. Esse aqui no primeiro mês, esse aqui, se eu não me engano, no terceiro mês. Mais ou menos aproximado, né? No terceiro mês, se eu não me engano. Era tudo no primeiro, tudo na estação da primavera. Após isso aqui, passava-se um longo período, né? Até que se chegasse o outono. E quando era o sétimo mês, se entrava o terceiro ajuntamento. Esse terceiro ajuntamento, ele se iniciava com uma festa chamada Festa das Trombetas. Mais adiante nós veremos o que uma trombeta faz. Qual é a função de uma trombeta? Ela anuncia e não só uma coisa, bem? E essa trombeta, essa festa aqui, ela era uma festa de ajuntamento. Ajuntava todo o povo para comemorar as outras duas festas. Hoje, o povo de Israel, natural, eles têm dois calendários. Um calendário que comumente podemos chamar de um calendário religioso, onde o ano se inicia em Abib, e há um outro calendário, que é um calendário de um caráter político, mais ou menos, vamos poder dizer assim, e é um calendário, até quando você vai lá em Neemias, Deus fala para eles instituírem uma nova contagem de dias também, e está ligado a isso. E esse calendário, sem ser o religioso, esse outro calendário, ele não se inicia em Abib, ele se inicia no sétimo mês, comumente conhecido como Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judeu. Ele se inicia exatamente no mesmo dia que no calendário religioso se comemora a Festa das Trombetas. Amém? Ele se inicia aí, que é o primeiro dia do sétimo mês. Amém? Então, só algo que nós olharmos aqui, porque Israel, ele é um relógio do mundo para nós, né? Um relógio dos acontecimentos bíblicos. Temos nós que entender algumas coisinhas ali de por que Deus, como que Deus age com eles, para nós entendermos como Deus age conosco também. Amém? Então, essa festa das trombetas aqui, nesse primeiro dia desse sétimo mês, a trombeta soava para juntar o povo para comemorar essas duas festas. Todas as festas são de suma importância para Deus. Todas essas festas, desde a primeira até a última festa, ela tinha uma grande importância para Deus e para o povo de Deus. Mas, em especial, havia uma festa, e essa festa, até hoje, até os dias de hoje, é uma festa onde os judeus, eles tremem, eles choram, eles se quebrantam, e é tido como a festa mais importante para eles. É a festa da expiação. É a festa que se comemorava após essa festa das trombetas. Após essa festa que iniciava esse sétimo mês. Essa festa da expiação, ela se constituía de um acontecimento e era a única vez no ano onde isso acontecia. A festa da expiação
era quando Deus exigia que o sacerdote ele tomasse um sacrifício para si e um sacrifício para o povo. E era o único dia onde ele entrava no terceiro átrio, onde ele entrava no Santo dos Santos. Não havia outro dia no ano onde isso acontecia. Apenas nesse dia, que era o dia 10 do mês 7. Era o dia onde o sacerdote entrava para fazer intercessão pelo povo, para fazer intercessão pelos pecados do povo e fazer intercessão pelos seus próprios pecados, primeiramente, e pelos pecados do povo. E era nesse dia, era o único dia onde Deus descia ali para aceitar ou rejeitar o sacrifício. Aquele dia era um dia de juízo para Israel. Ali estava se tratando de um dia de juízo. Por quê? Porque Deus, ele poderia tanto julgar eles como inocentes, como culpados. Isso dependeria somente de Deus aceitar ou não o sacrifício. Então ali os judeus, né, os hebreus, os judeus como um todo, né, eles não ficavam ali torcendo, né, que o sacerdote ficasse 10 dias ali intercedendo. Não, intercede mais aí que nosso pecado é grande. Não. A alegria deles não era enquanto o sacerdote estava lá dentro. Era quando ele saía para fora. Porque nesse dia, era das duas umas. Ou o sacerdote saía vivo de lá de dentro e o povo significava que o povo estava perdoado, ou Deus mataria ali aquele sumo sacerdote e significaria que o povo não foi perdoado. Então este dia era um dia onde há tantas coisas nesse dia da expiação aqui, né? A festa do jubileu, o ano do jubileu, melhor dizendo, se comemorava a cada 50 anos, ao ano da remissão, e tudo isso era-se comemorado dentro dessa festa, porque essa festa da expiação aqui era conhecida como a festa do perdão pleno. Então essa festa aqui era de suma importância, não que as outras não eram, mas era de suma importância para o povo de Israel. Eles olhavam ali e falavam, é agora que Deus vai nos julgar, é agora o tempo de juízo de Deus. Amém? E nós entraremos mais a profundo nos próximos programas. Amém? E após essa festa, e essa era uma festa de choro, essa era uma festa de pranto, era uma festa de quebrantamento para esse povo. E após essa festa de quebrantamento, né, era do dia 10 do mês 7, passava-se alguns dias, entrava-se no dia 15 do mês 7, se iniciava a festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos já não era uma festa de tristeza, já não era uma festa de choro, mas sim uma festa de alegria, uma festa de regozijo, porque Deus havia perdoado os pecados desse povo. Deus havia julgado a causa deles e colocado eles como inocente. Nós olhamos isso aqui, nós olharemos isso aqui de uma maneira, de um tipo profético para a noiva, nós olharemos mais a fundo também como um tipo profético para Israel, como isso se sucede. Amém? E essa festa que se constituía deles saírem do arraial, o arraial ali era onde o povo se ajuntava ao redor do templo para comemorar essas festas aqui, que iniciava no dia 1º. Eles saíam, do hebraico você vai encontrar como a festa do Sukkot, e eles montavam uma sucá, que é uma casa, né? e era feito de quatro plantas, né? 4 partes de uma planta lá, nós entraremos mais profundo nisso futuramente. Eles montavam essa casa e entravam dentro dessa casa. Nós sabemos que o irmão Brand disse que isso também é um tipo para nós, quando nós sairemos dessa casa, desse arraial aqui, e entraremos em um corpo glorificado. E eu creio que por hoje seria esse panorama para nós entendermos um pouco, né? Lançarmos uma base aqui para nós prosseguirmos e Deus nos permitindo aprofundar mais em cada ponto, aprofundar mais em cada festa, aprofundar mais através dessa linguagem profética, que é o Espírito Santo, que é esse Espírito de verdade que nos revela toda a verdade. Amém?
lançamos um pequeno panorama e nos próximos programas nós aprofundaremos mais, se assim Deus nos permitir, nos dê graça. Amém? E eu creio que por isso é só, meus irmãos, agradeço aí a presença de cada um de vocês. Tudo isso que nós fazemos é somente porque há um povo do outro lado a receber essas coisas que não são nossas, né? Nós estamos aqui apenas como trabalhadores. São coisas que Deus quer entregar ao seu povo. E que Deus continue te abençoando e te aguardamos aí no prosseguimento desse estudo. Shalom.